Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, público presente, servidores, assessores, equipe técnica, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio projeto de lei número 2628 de 2023, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que institui as normas para a declaração de utilidade pública e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 54 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. A emenda está errada. Que lei? Que lei geral do concurso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A emenda aqui eu acho que está errada, não está, Luiz? Está mal redigida aí, não é? Não, de autoria do... É isso mesmo, então está certo. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de servidores públicos favorável com emendas, da pessoa com deficiência favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores deputados Fred Pacheco, Marta Rocha, Júlio Rocha e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 46 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 4.658 de 2021, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e tratamento de linfedema a ser realizado por médicos especialistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, doutor Deodalto e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 991 de 2023, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei número 9.119, de 30 de novembro de 2020, que dispõe sobre a realização prévia do teste de glicemia capilar nos pacientes que buscarem atendimento emergencial nas unidades de saúde das redes pública e privada em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de saúde favorável, de assuntos da criança, adolescente e idoso favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores deputados Fred Pacheco, doutor Deodalto, Tia Ju e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1537 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa Jovem Monitor Cultural. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de cultura favorável, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, de transportes favorável com emendas e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputados Vinícius Cozzolino, Tiago Galhaço, Munir Neto, Márcio Canela e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Transporte. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 1904 de 2023, de autoria do deputado Felipe Soares, que
que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Jovens que Vencem. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Legalidade, relatoria do deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2155 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a assistência religiosa prestada nas unidades prisionais. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Cultura favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Dani Balbi e Márcio Gualberto. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink, por favor. Presidente democrático Rodrigo Bacelar. Bom, eu me inscrevo para discutir esse projeto, o 7º da pauta, deputado Rosenberg Reis. Ele declara patrimônio cultural e material assistência religiosa prestada nas unidades prisionais. Quero dizer que eu apoio esse projeto, acho importante isso, né? Eu sou daqueles, muitos deputados, né? Eu sou daquele o deputado Fred Pacheco, eu sou daqueles que me preocupo muito com a questão das unidades prisionais. Por quê, deputada Marina do MST? Os presídios deveriam ser lugar, deputado Jari, ecossocialista, que as pessoas pudessem trabalhar, estudar e saíssem recuperados, pelo menos parcialmente. O que acontece com o nosso sistema prisional hoje? Ninguém sai melhor do que entra, geralmente sai pior. Os presídios, presidente, deputada Tia Ju, Vossa Excelência, eu sei que também tem essa preocupação. Os presídios, presidente Bacelar, infelizmente, se estuda pouco, se trabalha pouco, não falta droga, não falta celular, né? E não há um trabalho de recuperação. Uma das coisas seria separar bastante os presos de baixíssima periculosidade daqueles de altíssima periculosidade. Isso, inclusive, creio que está em leis federais, mas nem sempre se consegue fazer isso. É claro que o deputado Rosenberg, ele está falando de um aspecto, que é assistência religiosa. Está demonstrado que uma boa assistência religiosa ajuda. Uma pessoa está lá desesperada, não tem aonde se agarrar para sair daquela vida, para uma vida melhor, pensando na família. É importante, por isso eu estou manifestando aqui o apoio, mas ao mesmo tempo chamar essa atenção. Dos nossos presídios, deputado Jari, as facções que os dominam, daí comandam crime no Brasil. Há poucos crimes em série no Brasil cujo comando não esteja agindo de dentro das prisões. Senador Marquinhos, eu vejo inacreditável aparatos que são do governo e de lá dentro se comanda o crime no Brasil. Como é que não se consegue controlar os celulares, não consegue se rastrear algumas pessoas que entram em contato? Eu queria só concluir essa fala falando da minha indignação, da minha tristeza com o que a gente viu hoje numa DEAN, em Caxias. Um policial atirou para matar uma outra policial, que era sua ex-namorada. Exatamente. E acabou sendo morto por outros policiais. O machismo chegou a um ponto que dentro de uma delegacia, um policial tenta matar sua ex-mulher, ou seja, feminicídio dentro de delegacia. Então vejam que não basta punir. Esse daí já foi punido porque já foi até morto. A gente tem que instalar uma nova cultura, uma cultura de prevenção. Eu fiz aquela lei Maria da Penha nas escolas para combater o machismo dentro das escolas. Mas a gente tem que combater o machismo nas delegacias e em todas as profissões. Então eram essas as minhas palavras, presidente Bacelar, eleito unanimemente por nós todos, para dizer porque que eu apoio o projeto do Rosenberg, mas ao mesmo tempo eu acho que são necessárias outras ações
para que as nossas prisões não sejam apenas depósito e que daí se comande o crime no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Próximo é 2638? Então está na pauta. Anuncio o projeto de lei número 2638 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro as celebrações de Folia de Reis da região noroeste fluminense. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de Cultura favorável, de Assuntos Municipais em Desenvolvimento Regional favorável. Relatoria dos deputados Verônica Lima, Tande Vieira e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Vou declarar voto. Dani, à vontade. Que eu acho que é a temática, inclusive, presidente, que muito lhe interessa, porque para quem vai para os nossos interiores sabe que o norte e o noroeste do nosso estado são extremamente sinérgicos e conectados. E que Campos, por vezes, resvala também nos diversos municípios do nosso noroeste. Falar da cultura popular, falar dos mestres que ali regem aqueles territórios, é falar, inclusive, de terras esquecidas. Então, eu saúdo muito a deputada Marina do MST. Nós, há muitos anos, viemos acompanhando as folias da região. Não tem o mesmo apreço, né, e políticas de sustentabilidade como, por vezes, tem folias do nosso sul fluminense, que algumas prefeituras abarcam essas festividades. A folia ela é uma das festas mais antigas do nosso estado e ela fala bem da nossa brasilidade, seja das nossas potencialidades ou contradições. Afinal, ela nasce como uma festa católica, mas ela ganha, né, também o projeto popular das cidades. São justamente naqueles bairros esquecidos pelo poder público que mestres e mestras da Folia Popular de Reis tocam seus trabalhos. Então, quero dar um salve aqui para o bairro do Surubi, lá em Itaperuna, um bairro que tem uma mestra da cultura popular à frente da folia, Dona Sueli, uma querida, que toca esse debate. Então, quero também destinar, Marina, esse seu projeto à Dona Sueli e muitas outras mulheres que são lideranças dos territórios a partir da cultura popular. Então, presidente, vida longa a Folia de Reis, vida longa a cultura popular do norte e do noroeste do nosso estado. Obrigado, Dani. Parabéns pela explanação. Estou feliz, está andando muito. Tá vendo, Marina? Está perdidinha lá em Itaperuna. Estou de olho nela. Anuncio projeto de lei número 2707 de 2023, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Torcedor Sangue Bom no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de Saúde favorável com substitutivo da CCJ, de Esporte e Lazer favorável também com substitutivo da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, relatores deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Índia Armelau e doutor Serginho. Em discussão. Presidente, eu estava pensando, para sair de pauta, colocar uma emenda que torcedor sangue bom só se for do Clube de Regatas do Flamengo. Isso aí. Parabéns, Luiz. Deputada Lilian Berg, por favor. Vossa Excelência, parabenizo muito o projeto,
porque eu, enquanto emergencista, intensivista, vivenciei perder vários pacientes por quantidade de sangue insuficiente nos hospitais. E a gente viu vários projetos aí vitoriosos, com grandes artistas, fazendo essa solidariedade. Mas está na hora do Legislativo fazer uma boa junção com todos esses artistas, para que a gente possa levar, além da cultura, saúde para a população. Então, parabenizo muito, e que a gente nunca mais tenha, que na hora que a gente tiver um parente dentro de um hospital, de uma emergência, a gente precise juntar outras pessoas por não ter sangue, para que esse nosso ente querido seja privilegiado e esteja vivo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Bela explanação também, deputada Aline Amberi. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3.299 de 2024, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Conscientização sobre a Paralisia Cerebral. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda e de Saúde favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco e Vitor Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Gostaria de registrar a presença de Aninha, filha do nosso companheiro deputado Chico Machado. Seja bem-vinda aqui, Aninha. Registrar a presença também do presidente da CCJ, acabou de chegar do exterior, está fazendo a palestra, foi ontem à noite, mas já chegou. Anuncio. Olha o carinho, gente, olha o excesso do carinho. Em discussão única, indicação legislativa número 220 de 19, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade de colégio da Polícia Militar no bairro da Tijuca, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Poubel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 393, de 2024, de autoria da deputada Índia Armelau, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem executiva dispondo sobre a alteração do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2675-A, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei número 3.613, de 18 de julho de 2001, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências para estabelecer procedimentos para a disponibilização do prontuário ao paciente, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Vindo diretamente de Nova York.
Senhor presidente, parecer é favorável à emenda número 1, contrário à emenda número 2, concluindo por substitutivo. Muito obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel. Ali o microfone, depois de Alane, tem um microfone. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Deputado Valceasa, por favor. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, Val. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão, por favor. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, deputada Célia. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo não está. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu tinha até ficado em pé quando o deputado Amorim foi dar o parecer para a CCJ. Eu achei que Vossa Excelência ia abrir uma divergência. Eu ia abrir a divergência, porque eu achei que ele ia rejeitar as duas emendas. Porque o deputado Carlos Mink está no ouvido dele, assim, mas como ele pelo menos acatou uma... Mas Amorim, esse segundo biênio, está mais low profile ainda, entendeu? Está um novo homem. É verdade. Mais corado, olha só como ele está mais corado. Está fazendo bronzeamento artificial, emagrecendo. Senhor presidente, é o novo Amorim. Senhor presidente. É o novo Amorim, Chico. A harmonização, é o deputado Amorim que aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Presidente, mas eu falei até com o deputado Amorim, jamais vim aqui no parlamento um parlamentar em 60 dias, perder 13 quilos e se Chico vai fazer questão de ordem agora. E se tornar o parlamentar mais sorridente que eu já vi. Está sempre sorrindo. Eu vou... Essa é a nova versão, Amorim. Senhor doutor Luiz Paulo, tem um remédio chamado Monjaro que está amansando todo mundo aí. Bom, presidente, pela Comissão de Orçamento, tendo em vista o acolhimento de uma das emendas de plenário, que ambas eram boas, eu estou acompanhando, sendo favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Luiz, e desculpa a brincadeira aí de todos nós. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Para declarar. Declaração de voto, nosso autor do PL, Carlos Mink. Presidente democrático unânime, agora nosso presidente democrático unânime, Rodrigo Bacelar. Esse projeto é um projeto simples, foi pedido por várias pessoas, deputada Verônica Lima, usuários de sistemas de saúde em geral. A dificuldade que eles têm de ter acesso ao seu prontuário. Muitas vezes, quer para um acompanhamento médico, quer para um acompanhamento, quer até para uma ação judicial, ele tem que saber o que aconteceu com ele, né? Quais foram as intervenções, qual foi a resposta do corpo, se teve infecção, se não teve, o que aconteceu, está lá. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, para a pessoa ter acesso ao seu prontuário. Então, isso tem efeito sério. Quer na continuidade do tratamento da pessoa, o médico da pessoa tem que saber tudo o que aconteceu, quer em eventuais ações judiciais de reparação. Muitas vezes o hospital não dá para evitar uma prova contra si próprio. Essa lei apenas determina prazos para que isso seja entregue. É um direito do paciente saber o que aconteceu com ele durante o cuidado que ele teve, a intervenção que ele teve. Então, é de defesa do paciente, de defesa do consumidor, de defesa da cidadania e defesa da saúde. Portanto, eu agradeço a todos os colegas que aprovaram esse projeto, espero que ele seja sancionado. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço, Mink, parabéns. Deputada Verônica Lima. Presidente, é só para registrar a abstenção da bancada do PT, do PL, o item 11 da pauta PL 220/2019, a abstenção da bancada do PT. 220, 19. 220. Tá. Obrigado. Perfeito. Presidente, rapidamente, que só para fazer uma Felipe, à vontade. saudação aqui pela visita do vereador André Salgueiro, presidente da Câmara de Paraíba do Sul, que hoje nos abrilhanta aqui no Parlamento Fluminense. Obrigado, presidente. Muito obrigado também, Jorge Felipe. Seja bem-vindo, vereador amigo também, André Salgueiro, a esta Casa de Leis. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1129 de 2023, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a implantação de adesivos de sinalização nos veículos de transporte público coletivo intermunicipal para indicar a localização do ponto cego aos ciclistas e demais motoristas e dar outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de transporte favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável também com as emendas da CCJ. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis e Renato Machado. Pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, meu querido amigo deputado Luiz Paulo, por favor, me conceda a honra. Do 1129. Samuel Malafaia, plantação de adesivo de sinalização nos veículos. Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia é um dos nossos ícones. E o parecer pela Comissão de Orçamento é favorável. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, só declaração deputado de voto. Flávio Serafim. Declaração de voto na indicação legislativa 220/2019. Abstenção. A gente já tratou desse tema várias vezes. Não, foi do PT. Pessoal também, todo? Pessoal. Okay. O Luiz Paulo também. Tá? A gente já tratou Luiz desse tema Paulo várias também. vezes, não temos nada contra os colégios militares, mas há tanta indicação legislativa. A gente já chegou a falar muito isso no para abrir final o do ano colégio passado. militar, né? se abrir todos esses colégios, tem que fechar a polícia e ficar só a escola militar, porque não vai ter gente para policiar as ruas. Obrigado, deputado Flávio Serafim. Anuncio o projeto de lei número 4.206 de 2024, de autoria do deputado Bruno Boareto, que institui a obrigatoriedade de câmeras de monitoramento em creches e hotéis para animais de estimação PETs no estado do Rio de Janeiro, com disponibilização de acesso remoto para acompanhamento pelos tutores, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa e Proteção dos Animais, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, sem adentrar no mérito da matéria, mas o parecer é pela constitucionalidade. Obrigado, Amorim. Pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, deputado Chico Machado.
Obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto. Márcio, estava aí? Está paisando? Está na segunda sessão da polícia agora? Você vê? Esse vai ser o nosso Rambo. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Obrigado, Amorim. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, o deputado Chico Machado agora está muito preocupado, porque tem um outro rei dos laticínios aqui, que é o deputado Bruno Boareto. Ele está até fingindo que está falando no telefone. Estamos votando favoravelmente, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Presidente. Deputado Quinoploc. Para discutir rapidamente. Sim, senhor. Só pedindo para retirar minhas emendas, tendo em vista que tive um entendimento errado, vou emendar na segunda. E só com relação ao projeto, dando uma lida, eu vi que o projeto tem algumas questões que não estão bem claras com relação ao tamanho. Existem hotéis de pets que ficam com 1, 2, no máximo 3 animais. Jogar uma infraestrutura como essa, um custeio desse, para pessoas, às vezes, que têm apenas a sua casa cedendo para animais, acho que não é de bom tom. Então, eu vou emendar na segunda e pedir só para retirar minhas emendas, por favor. Quantas emendas Vossa Excelência fez, por favor? Se eu não me engano, são uma emenda. É uma emenda só. Tem várias emendas, mas a minha é uma emenda só, por favor. Ok. Obrigado, deputado Quinoploc. Não havendo mais quem queira discutir, então, a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Com a palavra a deputada Renata Souza, e a presidência agora será dirigida pela nossa vice-presidenta, deputada e amiga Tia Ju. Renata, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Importante dizer, senhor presidente, que entramos nessa casa com indicação legislativa para que o governador do estado reponha o valor da passagem dos trens. Não é novidade para ninguém que o transporte público no estado do Rio de Janeiro é um caos e que tantas pessoas na Baixada Fluminense, enfim, que moram mais afastadas do centro, encontram dificuldade para chegar à capital para os seus empregos. Não à toa as pessoas chegam a levar 4 horas, deputada Tia Ju, nesse deslocamento. E o que a gente está vendo é o aumento das passagens sem qualquer medição dos impactos que isso vai causar na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro. Por isso, a nossa indicação legislativa é para que o governador tome frente do que tem acontecido no transporte do Rio de Janeiro e volte à tarifa anterior dos trens. E aí é importante dizer que há alguns dias foi divulgado um levantamento do aplicativo de mobilidade, a Movit, feito em 50 regiões metropolitanas de 17 países. A Grande Rio é a pior região quanto ao tempo médio de deslocamento das pessoas. São horas perdidas no trajeto, considerando a ida e a volta, ou seja, se você leva 4 horas para chegar ao trabalho e 4 horas para voltar, você não imagina que está quase 8 horas no transporte. E isso não é exagero, deputada Tia Ju. Quando a gente vai conversar com aqueles e aquelas que moram na Zona Oeste do Estado, aqueles e aquelas que são da Baixada Fluminense. E aí, os cariocas e, óbvio, a população em geral se desgasta no transporte público, que é ruim, não tem ar-condicionado, é caro, sucateado e também não tem a periodicidade que é tão importante e fundamental para os trabalhadores. Afinal de contas, se você espera que aquele ônibus, que aquele trem, que aquele metrô chegue naquele horário,
quando passa daquele horário, já desmonta com qualquer perspectiva desse trabalhador, dessa trabalhadora, em chegar no horário no seu trabalho, na sua escola, enfim, que já desmonta todo o cronograma da vida dos trabalhadores. Então, e não é só, senhora presidenta, é importante dizer que as tarifas de transporte público no Rio estão entre as mais altas do país. Ônibus, BRT e VLT custam R$ 4,70, com reajuste municipal. 3, por exemplo, R$ 7,60 com reajuste dessa semana. O metrô, R$ 7,50, já com anúncio de que pode chegar a R$ 7,90 em abril. Ou seja, os trabalhadores estão sendo assaltados nos transportes públicos pela estrutura da prefeitura e também pela estrutura do governo do estado, que não garante a mobilidade urbana necessária no nosso estado. E a gente já havia ingressado aqui no ano passado, senhora presidente, essa indicação legislativa para o governo do estado, falando das concessionárias de metrô para a redução do valor da passagem. E hoje ingressamos para a redução da passagem também com a Supervia, a gente está falando dos trens. Temos um problema grave de mobilidade, não é novidade, as intercorrências nos horários dos transportes, temos veículos rodando sem ar-condicionado, estações de metrô e de trem sem banheiros, ou seja, não há qualquer contrapartida para esse trabalhador, para essa trabalhadora, com esse reajuste. Então, é um roubo à classe trabalhadora no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, é urgente que o governador Cláudio Castro tome para si essa responsabilidade, mas seria urgente também o governador Cláudio Castro pegar um trem para ver as condições, porque o governador está aí nos seus carros com ar-condicionado e não vê a realidade da população. Muito obrigada, senhora presidenta. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, saudoso estava eu da presidência de Vossa Excelência, desde o ano passado. Desde o ano passado. Começamos as nossas ordens do dia a partir de ontem e a cada tempo vamos voltando à normalidade de funcionamento desse parlamento. Queria também cumprimentar os nossos telespectadores da TV Alerj, apesar da nossa imagem estar congelada, agora continua. Não, aqui eu estou vendo está congelado, eu estou assim com a mão parada. É interessante até, mas cumprimentar os nossos telespectadores da TV Alerj, cumprimentar a nossa intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, e principalmente as senhoras e senhores deputados presentes. No expediente inicial, senhora presidente, eu, dando continuidade às reflexões que aqui fizemos sobre a questão do desenvolvimento econômico e social e a insegurança, quando eu afirmei aqui que esse era um ciclo perverso, que era simbolicamente a cobra comendo o próprio rabo, né? Eu estava me referindo
que se o Estado não se desenvolve econômica e socialmente, cresce a insegurança pública. E se a insegurança pública cresce, o desenvolvimento econômico e social fica mais frágil ainda. E essa é a inequação que nós estamos vivendo. E não estamos vivendo isso desde ontem, não. Estamos vivendo isso há muitos e muitos anos. Precede a esse governo e outros anteriores. Mas o que a gente está vendo nos tempos atuais é essa crise da insegurança se agravar cada vez mais e crescer aquilo que chamamos, deputada Élica Takimoto, do fenômeno da anomia. Aqui é uma casa de leis. O que nos rege é a Constituição Federal, a Constituição Estadual e todas as leis infraconstitucionais. Em múltiplas regiões do nosso Estado, existem leis próprias, ou ditadas pelas milícias, ou ditadas pelo narco, ou por ambos, associados. Isto que é o fenômeno da anomia. Direito de ir e vir inexiste, nem para a autoridade policial ele inexiste. O direito do cidadão inexiste. Até pena de morte, em algumas desses nichos, é decretada pela pseudo-autoridade local. E esse estado de coisas tem que ser objeto da nossa repulsa, mas também tem que ser objeto de que a gente tem que formar uma unidade de pensamento para reverter esse problema, mas de pensamento e de ações concretas que se associem à União, o Estado e os 92 municípios que esse Estado tem, inclusive, deputada Célia Jordão, Angra dos Reis, que também está sujeita, como todos os outros municípios, a esses fenômenos da anomia. E isso é um incômodo muito grande para todos aqueles que estão na política, quer sejam governador, prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais. Porque digo e repito, em qualquer lugar que você vá e estabeleça o diálogo com alguém da sociedade, a questão central que a ser colocada é sempre dizer assim: e a segurança pública? Esse é um desafio imenso. E aí, deputada Célia Jordão, falei aqui no expediente inicial, e sei que Vossa Excelência tem um projeto de lei de parcelar o IPVA em 6 vezes. Tem blitzes, única e exclusiva, para verificar estado de conservação de veículo, se a documentação está em dia. Tarefa do Detran. A Polícia Militar tem que estar combatendo e prendendo o criminoso. Esse que tem que ser o alvo. Mas a Polícia Militar, ela não faz nada aleatoriamente, ela está sob comando do coronel comandante da corporação, chame-se ele XYZ. E esse coronel comandante está subordinado à política pública de segurança pública, definida pelo governador do Estado. E aí tem questões que estão abertas há anos e que não se resolvem.
arma e droga entram pelas nossas fronteiras, por terra e por mar. A segurança das fronteiras é responsabilidade da União. Estas drogas transitam por rodovias municipais, estaduais e federais. E essas rodovias federais estão sujeitas à tutela da União. Então, a União tem um quinhão imenso de responsabilidade. Mas existe algo mais sério. Evidencia-se que as ações dos narcotraficantes, dos milicianos, visam o enriquecimento ilícito, senhora presidente. E o enriquecimento ilícito precisa, cada vez mais, a investigação da lavagem de dinheiro, que é uma tarefa estadual e uma tarefa também da Polícia Federal, porque muitas vezes esse dinheiro está sendo lavado em outras unidades federativas ou até mesmo sendo remetida para outros países. E qualquer crime, ele sente a mão pesada do Estado quando toca-lhe o bolso, os seus ganhos. Então, há possibilidades de se avançar, mas também tem que terminar essa briga cotidiana de responsabilização de um ao outro, quando a responsabilidade é de todos. É de todos. E para terminar, senhora presidente, ainda há pouco a gente discutia aqui sobre Câmara de abrigo, hotel de abrigo de animais. Quanto maior for a rede de câmaras pela cidade, pelo Estado, pelas BRs, pelas RJs, melhor, porque com a identificação visual, né, que essas câmaras podem produzir através dos bancos de dados centrais, que essas câmaras estejam todas coordenadas, você acha rapidamente, identifica, pelo menos aqueles que estão sendo procurados pela polícia. A senhora deve ter observado, deputada Tia Ju, que fomos votar no Palácio Tiradentes na segunda-feira. E eu vi muito deputado se surpreender. Chegamos lá numa câmarazinha que estava instalada, fomos fotografados e liberaram a nossa presença. Por quê? Porque o nosso rosto já está no arquivo. A Câmara identificou, liberou a passagem. Simples, mas isso precisa ter uma rede imensa, né, por todo o Estado, com as suas centrais de controle. Então, há caminho a se percorrer, mas precisa de um esforço coletivo, né, e não aceitarmos mais esse estado de coisa que vivemos. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nome da deputada Marina, do MST. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta Tia Ju, demais parlamentares que estão ainda aqui na casa. Saudar também todos os trabalhadores e as trabalhadoras aqui
da Assembleia Legislativa, também os trabalhadores da TV Alerj e todos que estão nos assistindo aí pela TV aqui da Assembleia. Dizer, tia Ju, que nesse início do nosso ano legislativo, aqui no Rio de Janeiro, nos deparamos com um tema muito importante na sociedade que dialoga com o conjunto da sociedade a nível nacional, que é a alta do preço dos alimentos e que é um dos temas mais sensíveis, que conjuga fatores e elementos conjunturais e estruturais que eu gostaria de fazer um pequeno diálogo para a gente abrir aqui um possível diálogo, mas também de nós podermos pensar algumas ações em conjunto que nós podemos ter enquanto sociedade, o legislativo, o executivo, estadual e federal. Bom, não tem como a gente fazer esse debate sem a reflexão que nas duas últimas gestões do Executivo Federal nós tivemos um conjunto de medidas ultra neoliberais que fragilizaram a capacidade do Estado brasileiro de responder com soluções a questões como essa que nós estamos vivendo hoje, não é? Que foram com ações de altamente inconstância, de incerteza, de insegurança do preço dos alimentos. Um exemplo foi o desmonte que fizeram nos estoques reguladores. O impacto disso já era visto naquela época. Nós estamos falando aqui daquela época, principalmente de 2016 para cá, quando o senhor Temer, não é, assume o governo federal e que continuou depois nesse desgaste, digamos assim, nesse desmonte das políticas, principalmente durante o governo do Bolsonaro também, né? Principalmente com a questão dos estoques reguladores. O impacto disso já era visto, né, naquela época, e a verdade é que o conjunto, né, da extrema-direita, dos meios de comunicação, tentam esconder daquela época e nos dias de hoje, sobre a realidade que nós estamos vivendo da alta do preço dos alimentos, é que a inflação dos alimentos no governo Bolsonaro foi, pasmem, 3 vezes maior do que a que nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Esse pessoal da extrema-direita, podemos chamar aí os bolsonaristas, né, os grandes meios de comunicação brasileiros, que demonstraram as políticas e que desmontaram as políticas de produção e de comercialização dos alimentos saudáveis no Brasil, seguem atuando em diversas áreas, seja no parlamento, contra o direito à alimentação, e foram contra, por exemplo, a isenção dos impostos para os produtos da cesta básica. Tentam enganar a população com vídeos e mensagens sensacionalistas que não expressam a verdade de suas ações. Tentam sair como defensores da população, quando, na verdade, em cada decisão política que vai da raiz do problema, eles são os autores e são os responsáveis por essa política de fome, de morte e de desigualdade que nos atinge. A alta dos alimentos no Brasil tem, sim, o DNA da extrema-direita no nosso país, que tentam impor a responsabilidade para esse conjunto que nós estamos dialogando. E nesse tema da alta dos alimentos, da alta do preço dos alimentos hoje no Brasil, seja a nível federal, seja a nível estadual, não dá para achar somente medidas de curto prazo
ou medidas isoladas. Achar que hoje, digamos assim, vamos fazer A, B e C e está resolvido o problema, né? Nós até podem ser encontradas políticas que amenizem essa situação num curto prazo, mas é impossível de resolver num curto prazo essa situação, dado esse histórico que nós estamos vendo de desmonte das políticas, né, no nosso país. Nós precisamos, de fato, de políticas estruturantes para resolver esse tema da alta do preço dos alimentos no nosso país. E aí, eu acredito, pela minha luta histórica, que sempre fiz parte, a reforma agrária seria uma das soluções, das medidas estruturantes que nós poderíamos ter no país para amenizar, para equalizar, de fato, essa situação. Outra medida estruturante é que precisa de um apoio realmente estruturante à agricultura familiar, àqueles que realmente produzem os alimentos do nosso país, né? Os dados estão aí, pelas maiores pesquisas, entidades de pesquisas no nosso país. A agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos alimentos que vão na mesa da grande maioria da população brasileira. E, claro, outra medida que é também nessa linha estruturante é reconstruir os estoques estratégicos, né? Ou seja, criar um sistema de abastecimento popular. Nós temos hoje a Companhia Nacional de Abastecimento Alimentar, a CONAB, desestruturada, sem apoio, né? Sem recursos, sucateada. Então, sucateada fruto desse período, quando foram desestruturadas as políticas hoje de abastecimento alimentar no nosso país. Então, acredito que reforma agrária, apoiar a agricultura familiar, reconstruir os estoques estratégicos e criar um sistema de abastecimento popular no país, essas políticas vão de encontro, de fato, a resolver esse problema e equalizar esse problema no Estado e no nosso país. Bem, embora esse tema seja de alcance nacional, é fundamental destacar o papel que o Executivo Estadual tem também na responsabilidade com esse tema. O Estado do Rio de Janeiro figura como a capital que tem a cesta básica mais cara do país. E pasmem, que segundo os dados recentes da FGV, o valor da nossa cesta básica aqui na capital do Rio de Janeiro é de R$ 1.033,34. Ou seja, mais de R$ 1.000 custa a nossa cesta básica aqui no Rio de Janeiro. Claro, figura como a mais cara do país, né? Então, também, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Fome Zero, recentemente, a inflação dos alimentos cresceu 283% entre 2007 e 2024, enquanto a inflação geral teve alta de 171%. Então, vejam, a inflação geral, 171%, a inflação dos alimentos é 283% nesse mesmo período, né? Entre 2007 e 2024. Isso mostra que o foco e possível fonte de inflação dos alimentos está centrada na agricultura e na agroindústria, o que nos lembra a relevância de olhar com carinho para esse setor, a fim de pensar soluções estratégicas para essa crise que nós enfrentamos a nível federal e também a nível estadual. No entanto, não dispomos de um instrumento atualizado para regular a política agrícola estadual, voltado ao fomento da produção de alimentos, principalmente da agricultura familiar, como já havia salientado anteriormente.
Como resultado dessa ausência dessa política pública reguladora aqui no nosso estado, o Rio de Janeiro ainda depende fortemente da importação de alimentos vindo de outros estados, principalmente do Espírito Santo, aqui para o nosso estado, né? Então, apesar de nós termos um estado em potencial na agricultura familiar, em potencial para produzir alimentos orgânicos e agroecológicos, nós temos um estado, nosso estado do Rio de Janeiro, com muito potencial para a produção de comida saudável, de alimentos saudáveis, para todas as famílias que vivem no campo, para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras que vivem na cidade. Nós ainda continuamos adquirindo alimentos e produtos de regiões distantes, o que eleva os custos e encarece os alimentos, principalmente para a população mais pobre. Isso somado ao não avanço, a uma paralisação, não é, das políticas da reforma agrária também aqui no nosso estado, que nós podemos indicar que são 2 elementos que contribuem de maneira chave para a alta dos preços de alimentos aqui no Rio. Então, de maneira geral, já indo para o encerramento, presidenta Tia Ju, essa discussão do abastecimento alimentar, ela não parece figurar como um tema estratégico para o governo estadual, mas ela é um tema muitíssimo importante, que, claro, o Rio de Janeiro está aí figurando com muitos desafios, né? No tema da economia, das dívidas, da geração e produção de emprego e renda, principalmente para os mais pobres, mas nós não podemos se isentar, se ausentar desse debate, da busca dos temas mais estratégicos e importantes, que é de realmente ver formas de nós resolvermos esse tema da discussão do abastecimento alimentar aqui no nosso estado. Nós podemos, o estado do Rio de Janeiro pode estar investindo em centrais de abastecimento regionais e fomentando a comercialização do pequeno produtor, em todas as regiões do nosso estado, seja lá do noroeste ao sul aqui do nosso estado, né? E pensando nisso também, com uma humilde contribuição aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, recentemente eu protocolei um projeto de lei que cria a política estadual de abastecimento alimentar, né, que tem como objetivo, dentre outras coisas, nesse PL, a atuação para a construção de estoques estratégicos. Então, desde os alimentos, né, que são objetos da formação de estoques nacionais, alguns deles são produzidos aqui no nosso estado e têm um potencial de produzirmos muito mais com pouco de investimento, com pouco de olhar, até com um pouco de atenção, digamos, aí para esse tema, né? Então, o nosso estado aqui produz milho, produz feijão, café, mandioca, farinha de mandioca, e esses produtos podem ser, né, a base, digamos assim, da formação desse abastecimento alimentar aqui no nosso estado. Uma produção que nós já temos, mas que pode ser ampliada, que pode ser fomentada no conjunto do nosso estado e que poderia ser objeto de um instrumento estadual de formação de estoques reguladores aqui, né? A partir da aquisição desses produtos, principalmente da agricultura familiar, considerando aqui os assentamentos da reforma agrária, considerando as áreas ribeirinhas, as áreas indígenas, as áreas quilombolas, as áreas pesqueiras, as áreas dos pequenos agricultores como um todo aqui do nosso estado. Então, deixo aqui essas breves reflexões, mas também que a gente possa, em conjunto, digamos, ir pensando, elencando com ações concretas para nós irmos solucionando esse que é um tema tão importante a nível nacional, mas também aqui para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidenta Tia Ju.
Próximo orador inscrito é a deputada Élica Takimoto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta Tia Ju. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, as pessoas que nos assistem pela TV Alerj. Eu quero começar essa semana que a gente está voltando à atividade aqui no plenário, rememorando vários esforços feitos em nome dos servidores e das servidoras da extinta FAEP. Eu adianto que essas palavras que eu vou colocar aqui, neste plenário hoje, elas serão repetidas exaustivamente até que tenhamos uma resposta definitiva. Para contextualizar, os funcionários da extinta Fundação de Apoio à Escola Pública, a FAEP, carregam o peso de uma incerteza há 30 anos. Com o fim da fundação, muitos servidores foram transferidos para a SEDUC, onde o piso salarial é 4 vezes menor do que deveria receber na FAETEC. Esses trabalhadores seguem aguardando a devida alocação e o fazem sem acesso a respostas concretas por parte do Estado. São mais de 7.000 servidores, entre ativos e inativos, que estão nessa situação desesperadora. Eu acolhi a situação dessas pessoas em meu mandato, assim que fui eleita, uma luta na qual eu mergulhei profundamente. Recebo sempre esses servidores no gabinete, e estou sempre me comunicando com eles. Hoje, por exemplo, trago aqui, que isso acontece diariamente no gabinete, um e-mail que eu recebi de uma secretária escolar, um e-mail que ela fala o seguinte: sou servidora da Fundação de Apoio à Escola Pública, ex-FAEP. Hoje exerço a função de secretária escolar, mas fiz faculdade de Ciências Biológicas, portanto, ela tem nível superior, como ela fala. Tenho 70 anos e tenho tempo para aposentar, mas estou aguardando essa migração para a FAETEC. E ela pergunta quando o governador Cláudio Castro irá assinar essa transferência. Isso é um exemplo, né? Como esse e-mail, eu recebo várias mensagens por WhatsApp, enfim, várias pessoas no meu gabinete para tratar dessa demanda. Em 2023, primeiro ano do meu mandato, eu tomei conhecimento dessa pauta e iniciei uma extensa movimentação. Provoquei inúmeras reuniões com representantes do governo estadual. Eu tive algumas vezes na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação e na Secretaria de Educação, pedindo uma resposta para esses servidores. Estive também reunida com a Secretaria da Casa Civil. Em cada reunião, eu me deparei apenas com informações desanimadoras e com a transferência da solução para algum outro órgão. No final daquele ano, quando a Alerj avaliou os vetos do governador, recorremos também ao Colégio de Líderes, solicitando sensibilidade e diálogo com o governo para resolver essa questão de forma justa. Como presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia aqui da Alerj, eu decidi promover uma audiência pública para que o diálogo fosse estabelecido publicamente. A audiência aconteceu no dia 20 de março de 2024, para a qual foram convidados a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Secretária de Educação, o presidente da FAETEC, a Casa Civil. A audiência serviu apenas para que a gente tivesse ainda mais preocupação com a situação desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Era impossível ficar imune à tristeza dos relatos que ouvimos ali. Pessoas idosas, visivelmente fragilizadas, falando da dor de aguardar por tanto tempo para serem ouvidas. Algumas tinham em mãos contra-cheques mostrando que recebiam menos de um salário mínimo. Estamos aqui falando de servidores e servidoras do Estado que servem ao Estado há 30 anos. Todas profundamente desacreditadas do poder público, afetadas fisicamente, psicologicamente e financeiramente.
Durante o ano de 2024, o meu gabinete recebeu diversas mensagens de pessoas também cobrando uma resposta definitiva, como o e-mail que agora eu li. As pessoas estão indignadas e cansadas, exaustas. Também recebemos, como já mencionado, cotidianamente no gabinete representantes dessa categoria, igualmente indignadas e cansadas. Olha, foi muito difícil tentar dar algum conforto ou acalmar essas pessoas. E confesso que eu nunca me senti à vontade de fazer isso, porque não é uma situação diante da qual a gente poderia ficar confortável e calmo. Eu busquei organizar uma ação concreta dentro do meu papel como parlamentar. Apresentei 2 emendas prioritárias às leis orçamentárias anuais, os LOAs, de 2024 e 2025, com previsão de alocação de R$ 400 milhões. O objetivo é viabilizar o reenquadramento dos servidores da FAEP que enfrentam desafios desde o encerramento das atividades da Fundação. Os recursos da emenda deverão destinar-se ao reenquadramento funcional e à estruturação necessária para atender às demandas dos servidores e das servidoras, promovendo justiça social e estabilidade a esses e essas profissionais. Mas é importante dizer aqui que, mesmo sendo uma emenda prioritária e já aprovada pela LERJ, a execução dela é de prerrogativa do governador. É fundamental que o Poder Executivo honre o compromisso assumido com essa categoria tão importante. Recentemente, a secretária de Educação e o presidente Rodrigo Bacelar assumiram um novo compromisso, propondo a criação de um novo grupo de trabalho para discutir e dissolver finalmente as pendências que têm travado uma solução. Eu reforço meu pedido aqui hoje, como farei mais vezes, para que haja prioridade na solução desse drama vivido por cerca de 4.500 servidores, que são serventes, merendeiras e datilógrafos, dentre tantas outras funções, que vivem um cenário marcado por muita insegurança, por muita incerteza, decorrente da descontinuidade de suas funções originais, da estagnação na progressão funcional e da total falta de perspectiva para a aposentadoria após, volto a dizer, muitos deles de 30 anos de dedicação servindo ao Estado do Rio de Janeiro. Eu vou encerrar, presidenta, reproduzindo a fala da merendeira concursada Rita de Paula Oliveira, de 55 anos, que esteve presente na audiência pública. Ela falou, abre aspas, hoje eu tenho 3 hérnias de disco e eu não consigo me aposentar. É inadmissível, eu quero uma solução. Nós não temos espaços, eu não sou da SEDUC e nem da FATEC. Eu estou ali jogada e ninguém me olha. Nós somos invisíveis. A gente precisa viver com dignidade e salários justos. Eu virei, como já avisado, novamente essa tribuna, quantas vezes foram necessárias, até que uma solução seja apresentada pelo governo do Estado para essa categoria. Muito obrigada, presidenta. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim, não se fazendo presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Yuri. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todos e todas. Presidenta Tia Ju. Bom, queria fazer aqui um apontamento, um direcionamento das últimas ações do nosso mandato popular e do que a gente tem pensado também para esse ano legislativo que se inicia nessa semana. É claro que nem eu, nem nenhum outro deputado e deputada parou de trabalhar no recesso das sessões, então é importante trazer o que aconteceu e o que a gente está pensando. Primeiro, o foco de sempre do nosso mandato popular em construir cidades sustentáveis e resilientes. Nós ainda estamos no verão, nós ainda estamos extremamente vulneráveis aos eventos extremos climáticos, aos desastres socioambientais, às tragédias, como a gente define aqui na frente parlamentar, que coordeno nessa casa, e por isso temos ampliado os esforços, não só de fiscalização, de pressão, de proposição perante o governo do Estado, mas também de articulação e cobrança com as prefeituras. Nós divulgamos o nosso segundo relatório
Chuvas, Cidades e Prevenção, no qual diagnosticamos que mais de 80% dos nossos municípios não possuíam plano de contingência até dezembro do ano passado, ou seja, não tinham se preparado para responder a possíveis tragédias, inundações, enchentes, deslizamento de terra, ventanias. E se não se prepararam até dezembro, não faz sentido e não adianta, apesar de ser melhor do que nada, apresentar um plano de contingência depois, porque é sinal que aquele plano de contingência, sob a luz da Lei 12.608 de 2012, Lei Federal da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, não foi discutido com a comunidade. O plano de contingência ele tem matrizes, que ele diz o que tem que ser feito em tal bairro, caso chova e as pessoas tenham que sair daquele local. Ele orienta rotas nas comunidades, ele orienta o que cada órgão vai fazer. Acabou a luz, qual é o procedimento para que a concessionária de energia retome isso mais rápido? Qual é o papel da prefeitura nisso? A concessionária de água vai fazer o quê? As forças de segurança, a assistência social, como se organiza os pontos de apoio que geralmente são nas escolas. E isso interfere inclusive no ano letivo, porque quase cidade nenhuma tem ponto de abrigamento, ou seja, aquele local que as famílias vão depois de 48, 72 horas dormindo em escolas ou outros pontos de apoio credenciado pela Defesa Civil do município. Então a gente estudou isso. Eu agradeço muito a minha equipe, agradeço muito aos movimentos sociais que compõem a rede da nossa frente parlamentar. A gente criou uma rede com 50 cidades representadas, com gente que trabalha nas bases por resiliência, com vítimas de tragédia, e a gente entendeu que, mais uma vez, infelizmente, não estamos preparados. Ao mesmo tempo, o Estado apresenta muito pouco. Por isso, depois desse relatório, eu cobrei, oficiando, o governador, dizendo assim, ó, se as secretarias municipais de defesa civil não fizeram o seu trabalho, você faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, precisa colaborar com isso. Então, aonde não tem plano de contingência, o governo do Estado tem que chegar junto para orientar, para fazer, para preparar aquela cidade. A gente também cobrou mais investimento, porque a média orçamentária de investimento em defesa civil das prefeituras não chega a 1%. Mas também não está diferente do governo do Estado, porque o governador faz a mesma coisa, investe menos de 1% e coloca o menos de 1% no orçamento para depois executar metade desse 1%. Então a gente está dizendo que o ticket médio do que é gasto com os nossos governos municipais e estadual em proteção e defesa civil nas nossas cidades não chega a 0,5% do que tem para gastar da arrecadação de impostos. Isso é um absurdo. Isso, além de negacionismo, que é a tônica da política de muita gente, infelizmente, além de não entender o que está acontecendo com as mudanças climáticas e não respeitar isso, porque o planeta está mudando devido à ação desastrosa da humanidade, desse sistema capitalista degradante, é também não entender que as cidades vivem uma crise urbana. As pessoas moram mal. As pessoas moram mal, porque moram vulneráveis. Toda casa é digna, todo trabalhador se esforça muito para bater sua laje, para ter um eletrodoméstico, mas a partir do momento que tudo é levado pela chuva, ela está morando mal, não por conta da casa dela, mas por conta da falta de infraestrutura que o poder público deixou naquela localidade. Então, falta moradia, falta saneamento básico, falta política de defesa civil, o mundo está mudando e as cidades não estão sabendo se adaptar. Por isso é muito importante que o governo do Estado, além de investir em defesa civil, possa avançar no plano de adaptação climática, que é um plano que está no papel aqui há muito tempo na LERJ, que tem um fórum que não está pujante, que não está numa grande articulação com a sociedade civil, mas que ao mesmo tempo também não apresenta soluções ambientais sustentáveis e de adaptação climática para o Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a gente está tendo uma crescente total do desmatamento. Eles comemoram alguns avanços na recomposição da Mata Atlântica, porque tem muito esforço de ambientalista, muito esforço de órgãos de controle, como o Ministério Público, muito esforço de muita gente que entende que nós precisamos preservar e retomar a nossa Mata Atlântica. Mas a tônica real da região dos lagos, da Costa Verde, da minha região serrana e de várias outras áreas, que ainda tem muitas florestas, é de uma ocupação totalmente irregular da especulação imobiliária. Vão botar a culpa no pobre, porque o pobre não tem onde morar, vai lá, faz a casinha dele no risco. Mas a culpa mesmo de quem está fazendo manejo de terra, manejo de manancial de água, são dos grandes condomínios, que conseguem licenciamento ambiental, vão botando na justiça, vão tendo a permissividade quase sempre do INEA, da Secretaria de Meio Ambiente, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, e estão fazendo o que querem. Inclusive, só o nosso gabinete investiga 6 casos de comunidades, de trabalhadores e trabalhadoras que teve problema com tragédia, com perda de patrimônio, com morte, porque no morro atrás, no morro em cima, no morro do lado, no rio da frente, fizeram um condomínio para bacana,
e fizeram todo um manejo de terra e de água que interferiu a casa das pessoas que estavam lá antes de liberar o empreendimento. Agora lá em Araras, no distrito, que faz parte do distrito de Cascatinha, de Petrópolis, apesar de estar mais próximo do distrito de Itaipava, estão anunciando em Araras um condomínio que vai ser o primeiro condomínio que vai ter um helicóptero disponível para os moradores saírem. Eu pensei, pô, tem que ter muito dinheiro para morar num lugar que se eu vou pegar um táxi de helicóptero. Só que Araras tem um negócio chamado Rebio Araras, Reserva Biológica de Araras, que é uma unidade de conservação. Petrópolis é a capital estadual das unidades de conservação de uma lei de minha autoria, que convidei o nossa referência, Carlos Mink, para estar assinando comigo, que foi uma lei que o ambientalista Julian Chassa, montanhista, me apresentou e a gente falou, é isso, nós precisamos proteger as unidades de conservação de Petrópolis, porque os caras estão construindo dentro das unidades de conservação. E a gente denuncia para o Ministério Público, a gente faz uma fiscalização mais ostensiva, e o governo do Estado está permitindo. E aí, apresenta a obra depois que dá o problema, e mesmo assim não entrega as obras. A imprensa está anunciando que lá em Petrópolis vão entregar a obra do túnel extravasou. Eu fui lá na obra, eu botei a cara dentro do túnel, está tudo errado. Estão jogando esgoto aonde é água da chuva, água pluvial. Isso não estava no projeto. Aliás, no que apresentam do projeto. E estão anunciando que vão inaugurar enquanto a comunidade da Rua do Túnel, está aí o nome, está afundando de novo. E os caras estão botando na imprensa com a maior cara lavada que vão inaugurar a obra que esse Petrópolis está seguro. Não está. A água e o esgoto está voltando pela casa das pessoas, porque a obra está mal feita. É mais uma obra porca do governador, que está me processando por isso. Mas aí, está aí a prova. A obra que me rendeu um processo lá na Rua Nova, que faz parte de um conjunto de obras da 24 de maio, da Rua Tereza, depois da chuva de 22, custou 70 milhões, e eu já descobri que a empresa lá é de amigo, de aliado do Cláudio Castro, por isso que a gente está investigando a fundo. É uma obra que me rendeu o processo, mas que não durou um ano, está na garantia ainda, já está tudo errado lá, já está soltando tudo, já está tudo corroendo. Eu voltei lá, os moradores estão desesperados, porque quem pôde voltar porque a Defesa Civil liberou, está desesperado. E quem quer voltar, está percebendo que se continuar assim, nunca vai voltar, porque até a obra que falaram que era para resolver, não resolveu. E eu posso falar de outros lugares. Lixão do Fischer em Teresópolis, estive lá, cobramos, denunciamos. Agora foi anunciado que, enfim, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado vai fazer alguma coisa. E eu vou ficar em cima, porque o assunto estava esquecido há mais de 10 anos. Aí o nosso mandato foi chamado pelas associações de moradores, pelos movimentos populares lá que estavam sofrendo com aquele incêndio que teve no lixão do Fischer, que deixou Teresópolis numa nuvem escura de poluição sobre a cidade. Lixão é proibido há muito tempo no Brasil e agora estão prometendo. Eu quero ver se isso vai ficar para qual governo, porque a Rua do Túnel demorou 20 anos. Para quando vai ser o lixão do Fischer? Então a gente também está cobrando isso, não só na cidade de Petrópolis, mas em outras. E aí, por fim, que eu acho que meu tempo deve estar acabando, Tia Ju, faltam 45 segundos, a gente também faz a cobrança do governo federal, né? Porque o PSOL, eu, somos base do governo Lula, que a gente também não vai cobrar mais. Nós fizemos um trabalho muito bem articulado com o governo federal aqui na LERJ, de avisar as prefeituras sobre os prazos das obras do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Conseguimos uma prorrogação do prazo, agradeço ao André Siciliano, que foi presidente dessa casa, deputado dessa casa, secretário de Assuntos Federativos lá do Planalto, que teve diálogo com a gente o tempo todo. Agradeço ao Guilherme Simões, meu companheiro da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Então a gente conseguiu ajudar para muitas prefeituras inscreverem projetos. Só que a Caixa tem que ser menos burocrática. O governo federal tem que estar cada vez mais junto para orientar tecnicamente as prefeituras e garantir que esses recursos saiam do papel. Se você for pegar só de obra de macrodrenagem, ou seja, pensar os grandes rios do estado, que atendem várias regiões e precisam de obras, de soluções de engenharia maiores, nós vamos ter pelo menos 8 grandes obras, que pegam o rio Acari, o rio Miriti, o rio Quitandinha, que pegam várias bacias que são estratégicas. Da capital na Baixada Fluminense e no interior. A gente está acompanhando isso, mas essas obras precisam sair para ontem, porque entra verão, sai verão, a gente continua com medo das inundações e as pessoas morrendo e perdendo suas coisas. Então, é um trabalho árduo que a gente tem feito pela frente parlamentar. Eu sempre agradeço ao nosso presidente, Rodrigo Bacelar, por ter aceito a minha proposição da criação dessa frente. Essa casa sempre teve espaços relativos às tragédias, mas sempre foi posterior. Sempre teve uma comissão especial, uma CPI, depois que as tragédias aconteceram. A Frente Parlamentar de Prevenção,
às tragédias por moradia digna, proposta por nós e aceita pelos deputados dessa casa, inclusive presidente, ela é o primeiro mecanismo que pensa essa prevenção. Por isso que a gente vai da moradia, da obra para a adaptação climática, para brigar pelos programas sociais, como foi o Super RJ, como é o Cartão Recomeçar, que está atrasado, que é outro drama desse governo do Estado ineficiente, incompetente, que é a cara do Cláudio Castro. Então, a gente vai continuar trabalhando. Eu tenho dado muita transparência disso nas minhas redes sociais, peço que me acompanhem, @YuriMouraRJ. Nós vamos ter uma série de audiências públicas, como muitas outras que fizemos, Minha Casa Minha Vida, Cidade Esponja, Cartão Recomeçar, vamos fazer agora sobre o ICMS da Resiliência, que é um projeto que nós vamos apresentar, vamos fazer agora sobre o Plano de Adaptação Climática, e eu conto muito com a sociedade civil, com os técnicos, com as famílias vítimas, com as comunidades resilientes, para a gente poder tentar mudar o estado do Rio de Janeiro. E isso começa por cidades sustentáveis e cada vez mais seguras para a gente poder viver com a nossa família. Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde.